Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pod da Rota. Eu quero que você já vai compartilhando aqui com a tua rede todas as informações e com a tua audiência, para que você fique por dentro sobre todas as informações sobre a Rota das Catedrais 2025. O nosso objetivo do Pod da Rota é trazer grandes personalidades para que você se prepare muito bem para esse grande evento que cerca aqui toda a nossa região. Comigo aqui hoje 3 convidados especiais que vão dar dicas preciosas para que você se prepare muito bem para a Rota das Catedrais 2025. Nós da organização da P14 Esportes pensamos muito bem no seu bem-estar e a gente quer te dar dicas preciosas para que você tenha um evento ímpar, né? Consiga completar a Rota das Catedrais 2025 e sim cruzar a linha da chegada lá e poder celebrar com a gente mais esse evento, a 7ª edição da Rota das Catedrais 2025. E hoje eu quero começar agradecendo, né, ao nosso patrocinador do Pod da Rota. O diretor aí pode colocar a Concerta Bike Londrina, um parceiro aí de longa data que está patrocinando hoje o nosso pod. E já quero soltar aqui uma grande promoção que a Concerta Bike Londrina está fazendo para você se preparar, né, para você também dar aquele ajuste fino da sua bike. Então a Concerta Bike Londrina está te dando um desconto especial para a tua revisão. A revisão hoje, que é R$220, sai por R$200, pessoal. Então você não deixe para a última hora, porque eu sei que acaba acumulando aí muito serviço nos últimos meses. Então já leva a bike, faz aquela revisão, procura a Vivian, todo o seu time lá, o Kenji, para que você possa dar aquele ajuste fino na sua bike, tá? E outra, peças e acessórios com 10% de desconto. Isso mesmo, pessoal, com 10% de desconto. Chega lá para a Vivian, para o Kenji, para todo o seu time e fala assim: olha, eu vi o Peterson falando sobre esse desconto e eu quero esse desconto para que eu possa fazer tanto a parte de manutenção da bike, também como peças e acessórios que eu sei que você vai precisar. Não deixe para a última hora. Meu muito obrigado aí para a Vivian por estar patrocinando hoje o Pod da Rota. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores. Se puder colocar na nossa tela isso daí. Nosso patrocinador Master Balarote, a Vezan, esse ano com patrocinador Ouro, e os patrocinadores Prata, 4 Bods e Altec. Passando também para os apoiadores da Rota 2025. Grandes apoiadores que já esteve com a gente em outras edições também. Guarani Açaí, Sudract, Panutrir, Cap Noodles, aquele macarrão da hora, né, no percurso. O time da Shimano, que vem lá de São Paulo com todo o seu time para fazer o ponto neutro na rota. E a Ford Barigui, que é um grande apoiador, que ali nos apoia com os carros, né, faz toda a diferença para a gente no evento da Rota 2025. E quero começar apresentando os nossos convidados, os convidados especiais, que esse ano, que é agora, né, nesse pod, farão aí dicas preciosas para vocês. E quero começar falando do Adriano Grandão. Poxa, quem não conhece esse cara, né? O cara aí tem um grande renome aí, não só nacional, né, não só regional, como a nível nacional. Então, Adriano Alves Pereira, é o famoso Grandão, professor de Educação Física, trabalha com ciclismo há 38 anos. Iniciou sua carreira como ciclista no BMX, posteriormente migrou para o ciclismo de estrada, foi técnico da Seleção Brasileira de Ciclismo, consultor de geometria da marca Audax em 2019, treinador há mais de 20 anos de ciclistas no Paraná e em todo o Brasil. Se especializou em treinamento de alto rendimento pela UEL, é bike fitter desde 2004, com mais de 35 mil avaliações. Adriano tem 48 anos, é casado com a Bianca
grande Bia, pai da Júlia, 20 anos, de 20 anos, né, Júlia? Isso aí. A Júlia está aqui nos nossos bastidores. É apaixonado pela transformação que o esporte impacta na vida das pessoas e adepto à natureza e esportes ao ar livre. Que grande currículo, hein, grandão? Grande amigo também. Eu quero deixar você apresentar, né? Quem pode dar mais detalhes aí, mas seja bem-vindo ao segundo episódio do Pod da Rota. E eu gostaria de que você falasse um pouco sobre você também, né? Cara, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, podendo estar compartilhando as dicas do dia a dia nosso, que na verdade ciclista é ciclista do dia a dia, não é que a gente se prepara só por conta da rota, né? Então tá tudo envolvido. E é um prazer, estamos aqui com o Gustavo, depois o Petro apresentar, com o Pedro, são umas pessoas aqui bem bacanas que a gente trouxe, porque o Gustavo já fez a rota e o Pedro não fez, vai fazer pela primeira vez. Então são opiniões diferentes que Legal. Tem, né? Tem bastante coisa, mas nessa história aí, Peterson, a gente está em cima da bike porque a gente é apaixonado por bicicleta. E hoje, depois do episódio que a gente teve da pandemia, com o lockdown, nós tivemos o confinamento e a bicicleta foi uma grande saída para trazer justamente para o pessoal fazer o benefício tanto do cardiorrespiratório como do seu coração, na saúde. Então, foi onde ela entrou em evidência foi muito depois da pandemia, pelos acontecidos. E nós tivemos um grande apoio, principalmente da equipe médica, que começou a prescrever a atividade física e a bicicleta como o remédio, que é a saúde. Então, para a gente estar aqui falando hoje de saúde de bicicleta, não tem coisa melhor, né? Então, uma hora é pouco, né, grandão? Para a gente falar. Uma hora é pouco. O que a gente gosta de falar desse assunto. E assuntos que a gente gosta de falar, a gente pode passar a noite inteira falando aqui, não é verdade? Exato. É isso aí. Pessoal, eu quero apresentar o meu segundo convidado. Esse convidado aqui também tá pela primeira vez, vai fazer a primeira vez a Rota das Catedrais, que é o Pedro Costa, é ciclista, psicólogo e a primeira vez na Rota das Catedrais. E aí, Pedro, como tá o coração? Fala um pouquinho também sobre você. Enfim, dicas aí também de quem que é o Pedro. Primeiro, gente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com o meu amigo Grandão e a galera especial. Dá aquela ansiedade, né? Tanto que eu não aguentei a ansiedade, fui fazer um reconhecimento aí. Aproveitei o feriado de carnaval, fui fazer um reconhecimento. E assim, acredito que no dia da prova não vai estar muito mais fácil, porque é um desafio. Pelo que eu escutei aqui nos bastidores, um pouco antes de começar, parece que é meio dinâmico esse caminho, ele tem alterações, ele acaba sofrendo algumas mudanças, tirando a mudança climática também, né? Que eu acho que maio começa, né, esfriar um pouquinho comparado agora. Mas tô aí, tô treinando. Pelo menos completar com um grandão aí eu vou. Perfeito, perfeito. E aí o meu segundo convidado da noite é o Gustavo, pela quarta vez na rota. E aí, Gustavo, já tá veterano já. Né? É ciclista também, apaixonado pelo ciclismo. Então aqui a gente tá bem oposto, né? O primeiro e o quarto. Né? Então, assim, o Gustavo também vai contribuir bastante de como que você, atleta, pode se preparar para esse evento, quais foram como foi as edições, né, passadas, né, Pedro? Como que você enfrentou isso, a preparação. Então, essa noite a gente quer trazer muitas informações para que você que está nos assistindo possa, sim, se preparar da melhor maneira. Então, a nossa preocupação sempre foi como que eu posso me preparar para a Rota das Catedrais. Obviamente, servirá para outros eventos que você venha a participar, né, para que você não tenha uma performance diferenciada. Ou seja, você é um ciclista profissional, ou seja, você é um ciclista amador, porque a bike, ela também, né, tem a parte de que você pode ter a performance, mas você também tem que pedalar com segurança, você tem que pedalar respeitando os seus limites, né, para que o evento também, ou o pedal, se torne uma coisa prazerosa. Não adianta você ir para um evento desse, sofrer absurdamente e falar para chegar no final e falar, nunca mais quero ver a cara da minha bicicleta, né, Pedro? Então, se apresenta um pouquinho aí. Queria e agradecer fala um pouquinho. o convite aí, Peterson.
primeira vez participando de um podcast. E, cara, é basicamente isso aí mesmo. A gente é apaixonado pelo ciclismo, né? É aquela, tipo, é a quarta vez que eu vou fazer, mas sempre fica aquele friozinho na barriga, porque o ciclismo é meio imprevisível, né? Tem o tempo, tem você, tem o seu treinamento nesse tempo, entendeu? Então Mas estamos aí, e vamos concluir lá. Vou dar algumas dicas aí do que... Legal, então assim, gente, hoje o bate-papo é livre. Vamos colocar aqui, a gente tá num bar, vamos colocar um bar ou numa roda de amigos. A roda da bicicleta hoje. A roda da bicicleta, né? Que esse bate-papo possa mesmo ajudar o pessoal de casa, né? Eu quero já estender minha primeira pergunta aí pro Grandão. Como que a modalidade de ciclismo, né? O que te motiva a ajudar os ciclistas, né? Como que os ciclistas também que estão iniciando agora ou que já estão ou iniciando agora ou já estão no percurso há algum tempo, como que ele pode se preparar para este evento, né, de uma melhor forma? Ou aí você escolhe, partindo da parte do bike fitter, da parte da alimentação. Tá, porque é assim, Petro, é uma pergunta bem legal, que o pessoal, já teve aqui um parceiro nosso que foi o Dr. Adriano, que é cardiologista, e sempre pergunta por onde a gente começa, né? E a Rota é um parceiro que sempre ela bate num ponto que primeiro é a sua saúde, independente se vai fazer a Rota ou qualquer outra modalidade. E quem é o cara que pode te dar o aval se você está apto para atividade física ou não é o teu cardiologista. Perfeito. E às vezes o pessoal chega para a gente que é professor, que eu preciso desse aval do cardiologista para saber que você está, para eu conseguir calcular quais são as suas zonas de intensidade, quem você é, onde você está e aonde você quer chegar. Então o pessoal às vezes não vai. Então a Rota, desde os eventos passados, a gente faz essa questão de priorizar. Tem tempo, dá para o cara ir no cardiologista, dá para ele saber como é que ele está. Porque primeiro de tudo, é fazer a rota, mas a gente tem que ir, tem que voltar para casa. Né? Então a saúde é em primeiro lugar. E quem vai cuidar da tua saúde, o primeiro que cuida é o cardiologista. Se cuida do teu coração, com o resto do corpo vai atrás. Né? Às vezes o cara pega a bicicleta, compra e sai que nem um maluco andando. Não, gente, o ciclista não é maluco, o ciclista ele é consciente. Então tem as informações coerentes hoje para isso. Tem o material de segurança, tem os porquês. Mas a primeira coisa que ele tem que se cuidar é a sua saúde, é fazer o ecocardiograma, é fazer um eletro, ver como é que você está, é passar na mão. Está apto para atividade física? Aí o restante fica fácil, o restante é com a gente, daí o profissional da educação física vai poder te direcionar no que você quer estar fazendo. E às vezes esse detalhezinho importante, ele está naquela empolgação e ele esquece. Não é por maldade ou falta de informação, a adrenalina, o cara tá, eu quero fazer, eu quero concluir, aquele excesso de motivação. E ele acaba esquecendo esse detalhe fundamental, que é passar no cardiologista e saber como é que eu tudo, o que eu sou capaz para estar fazendo. Né? Legal. O próprio Dr. Adriano, Sim. ele fala que o nosso motor é o nosso coração. Exato. Né? Que o coração, se ele estando em dia, ele pode chegar, né, enfim, lá na Rota das Catedrais, enfim, concluir um desafio como esse de uma forma saudável, né? Exatamente. Igual o pessoal chega às vezes e pergunta assim, mas Grandão, ele só vai no bike fit quando ele está com dor. Então o bike fit ele é um processo. Né? A gente vai pegar as suas medidas antropométricas, altura, peso, estatura, tamanho de perna, tamanho de braço, tronco, flexibilidade. E quando a gente coloca isso na bicicleta, você tem um prazo de adaptação. Então você faz 3, 4 pedais, você vai sentir que a bike está diferente. O cara tem uma evolução até o 10º pedal. Passou 10 pedais, ele não melhorou, ele tem que voltar, fazer o retorno, ver como é que ele está. É um processo. E às vezes ele não acha que não é importante. Então, às vezes, milímetros, centímetros faz uma diferença muito grande. Mas por que isso faz a diferença muito grande? Ele passa no cardiologista dele. Tá ok. Começa a fazer atividade física. Quando ele vai para a bicicleta, a bike é você dirigir no seu carro. É um instrumento, ela faz você ir e vir. A propulsão nossa é humana. Então eu tenho todas as marchas da bicicleta. Como eu uso as marchas da bicicleta, como é que eu faço a troca? E aí você falou uma coisa importante, que o nosso motor é o nosso coração. E é exatamente aí que você vai pagar. Não é por falta de condicionamento físico. Então você está numa postura inadequada, você está se projetado para frente, você faz o braço um pouquinho mais estendido. Você faz força no músculo do peitoral. E o que está aqui debaixo? Seu coração e seu pulmão. Como é que o coitadinho do pulmão, que é uma gelatina, né, grosso modo falando, vai expandir aquela massa contraturada? Não vai. Então, o que acontece? Em vez de você
respirar e pegar 6 litros, você pegar 3. A sobrecarga vai para onde? O coração começa a entrar em sobrecarga porque você não tá. Você fez uma apneia involuntária por falta de equilíbrio e não saber trocar de marcha. Então eu pergunto para os caras, a hora que vocês entendem isso, eu pergunto, é falta de condicionamento físico ou eu não tive prazo de entender como é o meu brinquedo e como é que eu faço ele me levar, que é o ir e vir. O condicionamento físico é um segundo passo, é um terceiro lá na frente. Passa na atividade, faz os teus ajustes. A gente sempre fala, a gente está lá no Tauá, à noite para dar orientação para a galera, a gente está na pista de XCO. Quando a gente fala que a gente chama o cara para andar na pista, o cara fala, minha Nossa Senhora, que você é louco, você é maluco. Eu falei, não. A pista é um ambiente que nós temos controlado, onde nós temos ali setorizado rampa, buraco, quebra-mola, curva para a direita, para a esquerda. Só que você aprende a pilotar a sua bicicleta, entender a velocidade que você entra, aprender a fazer o controle de frenagem, a ter o domínio. Aí eu pergunto, se a falta de equilíbrio faz o cara perder o cardio respiratório, então para andar na pista tem que correr ou andar devagar? É o andar devagar que você aprende. Quanto mais devagar, mais desequilíbrio eu faço na bicicleta, eu faço você aprender. Só que você está num ambiente controlado. Quando você está dirigindo, vou falar, do exemplo do dirigir. Quando você faz a autoescola, tira a carteira, é um processo. Quando você aprende a dirigir de verdade, é um outro setor. Fazer as trocas de marcha corretas, as reduções de velocidade, você faz o carro ir e vir que você quer. Então a bicicleta vai ser o mesmo efeito, tem que aprender a dominar. E na pista de mountain bike é uma autoescola. Ela te dá essa oportunidade de ver e principalmente aprender a direção defensiva. Espera um pouquinho. Tem uma rampa. Eu preciso pular a rampa? Você sabe pular? Sei, então pula. Mas tem uma causa e uma consequência. Mas se eu não quiser pular, posso descer e carregar a bicicleta? Pode. Então você aprende todas as opções. Achar os caminhos pelas laterais, ondular, descer ou carregar a bicicleta. Só que é um ambiente controlado. E quando a gente sai para a estrada, aonde eu vou te ensinar a fazer isso? Você tem que ter um conhecimento. Só que o pessoal olha na pista e fala assim, não, só os caras estão competindo no que anda. Não, então a pista pra gente hoje, ela faz parte do processo. O cara vai lá, fez o fit, aí ele tem algum desconforto, às vezes por dor, porque ele não trocou uma marcha correta. Às vezes andou um pouquinho mais pesado até condicionamento físico, o coração dele sobe. Aí ele chega, não, eu tô com dor no meu joelho. Mas aí eu pergunto, a dor for por sobrecarga? Se eu falar pra ele que às vezes ele não sabe trocar de marcha, ele vai ficar meio assim comigo. Fala, como assim? Não tá falando, vamos andar na pista. Quando eu levo ele pra brincar na pista, brincando mesmo, de uma maneira tranquila, eu preciso de você, agora estamos aqui batendo papo, vai lá dar um rolezinho, volta, aí você vê o Gu andando, você vê o Pedro andando, você vê o Petson andando, você vai perceber que cada um é único. Então você tem que entender qual é a informação. Toda informação tem os dois lados da moeda, o certo e o errado, uma causa e uma consequência. Geralmente a gente está com um amigo, o amigo te passa a informação do que é bom para ele, né? Mas o que é bom para ele não é bom para o Pedro. Então você aprende a ver as pessoas andando e a trocar essa informação, e a coisa começa a fluir, ela começa a bater asa e vai embora. Mas as pessoas têm um medo. Primeiro é o preconceito, achando que a pista é só para os atletas de elite. O atleta de elite, ele vive disso. Ele anda no fio navalha, ele treina para isso, ele só faz isso. Nós não, nós temos que trabalhar na segunda-feira. Nós temos que ter a saúde envolvida. Então a pista pra gente, ela é uma autoescola. Depois que você aprendeu a pilotar, você conquistou sua liberdade, você bate asa para onde você quiser. Mas até você aprender a fazer isso, você fica sofrendo ali. Muita gente fala, eu tenho medo de descida. Tem medo de descida. Mas às vezes também por quê? Porque não sabe controlar o freio. Aí o cara fala assim, pode ter uma bicicleta mais simples, uma bicicleta mais avançada, mas se você não puder dominar a bicicleta, não vai resolver nada. Legal, grandão. Assim, ó, eu tava observando você falar. Um profissional uma vez chegou para mim, eu falei isso no podcast anterior, que ele falou assim, mas andar de bike é fácil, é só subir na bike e andar. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Porque assim, quando a gente é moleque, realmente né? A gente sobe em cima da bike e vai pedalar, né? Dicas como essa que o Grandão tá dando pra gente hoje, pessoal, é extremamente importante. Porque você tá começando a andar de bike, né? Não tira isso da sua cabeça, é só subir na bike e andar. A bike, ela tem um processo para que você comece, inicie e melhore e traga performance pro seu pedal, né? Terça e quinta a gente tá no Tauá à noite. Então tem os atletas que treinam comigo, eu tenho as pessoas que fazem o fit e vão lá, porque rodando ele consegue fazer o ajuste fino. Tem uns amigos que vão lá para fazer com a gente também. Então você fala assim, mas não é porque ele não treina com a gente que ele não pode andar com a gente. Isso não existe. Aí o cara tem vergonha de chegar lá e conversar com a gente. Quanto a gente vê, não quis incomodar, mas incomodar o quê?
Quem pergunta não se lasca, meu. É isso aí. Não tem dessa. É isso aí. Então, às vezes, o cara tá dando uma informação. Então, o que faz o ciclismo crescer é justamente isso. Antes de tudo, a gente é amigo. A gente está ali porque a gente gosta da companhia do um do outro, é o estresse, é o bate-papo. Só que estamos fazendo uma coisa que é saudável, né? E às vezes a pessoa passa do lado e acha que vai incomodar, e não tem nada a ver. Quem pergunta não se lasca, a informação está ali. Então ali é aberto para todo mundo. E às vezes a pessoa passa ali e fala assim, não quis incomodar. Quantas pessoas tá lá, a gente tá lá parado, passa, só cumprimenta a mãozinha e depois, rapaz, não quis incomodar. Eu falei, rapaz, a gente tá ali para isso. Tem dia que a gente chega ali só para conversar. E são informações, essa conversa que sai muitas dicas. Porque às vezes você tá ali. do lado ali, você tá vindo. Eu esqueci de um detalhe. O Pedro perguntou sobre suplemento. Ô Grandão, tem essa dúvida. Eu tô conversando com o Pedro, o Guto tá prestando atenção, já entra na conversa, já entra o pé, a coisa flui, né? Então ali é um bate-papo da galera, não é só o pedal, não. Talvez você tá com o seu pensamento fechado, a dúvida dele já é. Exatamente isso. E às vezes o pessoal fica com vergonha de chegar e perguntar, e não tem nada a ver. Então o ciclismo ele é para todos. A vantagem de andar no Parque Tauá, todo mundo fala assim, pô, tem estrada, né? Tem tudo, tem um monte de lugar. Só que o Parque Tauá, pra gente, ele é um lugar estratégico pro ciclista. Que é um percurso, onde você pode fazer a volta e subir. O que acontece no Tauá? Vamos supor que o Gu é o cara mais forte, o seu intermediário e o Pedro está iniciando. Os três conseguem andar junto. Porque se o Gu quiser acelerar, ele acelera. Se você cortar, você pode fazer um meio, parar, trocar ideia com o treinador, faz a volta, você roda. Então você precisa de um lugar para você colocar a repetição de movimento, de troca de marcha, para entender o brinquedo. Eu preciso do mesmo local para eu aprender. Quanto mais repetição, mais você aprende. Quando a gente transforma esse treino e sai em linha reta numa estrada, você já tem que saber dessa informação. Não dá tempo de a gente parar para ensinar. Porque o grupo é mais forte, o grupo é iniciante, sempre dá aqueles atritos que é normal. O grupo começa aqui hoje, ele migra. Ele vai evoluindo de capacidade. Então o Parque Tauá, para o aprendizado, a nível de saúde, hoje é o melhor lugar que a gente tem para pedalar em Londrina. Show de bola, pessoal. Essas grandes dicas aí do Grandão, né? Então esse treino que ele faz, né, são quantas vezes por semana? A gente tá lá 2 vezes por semana. 2 vezes por semana é essencial para que você, como ciclista, possa se preparar, né? Exato. Ah, não sou de Londrina, sou de fora. Tem as redes sociais do Grandão, tem o YouTube dele, pode entrar em contato com ele também pelas redes sociais, que ele tenho certeza que ele vai te dar grandes dicas de como pedalar e como que você possa progredir como um ciclista, né, para que você chegue num evento como esse, esteja bem alinhado ali para que, né, tenha sucesso no evento, né? Não, e a rota ela é montada, essas ações que vocês estão fazendo, nós aqui no podcast batendo esse papo, é trazer cada vez mais informação para o cara não se arrebentar na rota. A rota é um caminho fantástico de Londrina a Maringá, onde você passa. Quando a gente passa num treino mais forte, que eu faço com o pessoal, que tem uns atletas que estão competindo, que eles usam a rota ali, o pessoal nem olha do lado, ele não vê o visual onde que ele está passando do lado, ele não conhece nada do lado. Não é essa a opção a rota quer que você se divirta, que você seja o protagonista, que você vá para lá, você consiga concluir o teu objetivo. Não é só sofrimento, né, Grandão? Não. Tem que curtir o caminho. É diferente. Tem pessoas que fazem a rota, sua meta pessoal, e se eu não fiz em tanto tempo, ano que vem eu vou treinar melhor, que o cara conclui era melhor ainda. Quando o cara conclui melhor, ele chega lá na frente, ele consegue parar nos pontos de apoio, bater papo, tirar foto com o amigo, fazer aquela interação e vai pro próximo, né? Então é um trajeto fantástico, cara. Fantástico. Já vou aproveitar esse gancho, Grandão. Notei uma pergunta aqui. Como que a gente pode ajudar esse ciclista, né, a evoluir no ciclismo? Ou seja, seja mentalmente, né, porque eu acho que o mental também é importante, né, para a pessoa se preparar, mas também como físico. Você sabe que hoje já estamos armados até os dentes aqui, né? Na parte mental, nós temos o Pedrão aqui, que é o especialista da área. O Pedro pode contribuir também. O Pedrão é um cara que cuida da gente nesse ponto aí. Vai poder contribuir bastante, mas assim, a rota, por mais que o Peterson hoje, você monta lá 8 pontos de apoio, na logística certinho, o que o pessoal esquece? De comer antes no trajeto. Então, tudo que você tomou teu café da manhã, o cara come uma coisa aqui em casa, chega na rota, tem um café da manhã na rota, olha isso, tem um café, tem 2 opções, se ele esqueceu, tem lá, ele não come porque ele não quer. Ou tá ansioso, ou né? Tá acelerado. Quando ele sai, o que nós fazemos com os atletas? Como é que a gente tem essa informação, Peterson? Então, hoje, tem tanta informação no mercado,
produto, suplemento. Então você tem dicas para quem não tem grana e quer se preparar, são dicas caseiras, e eu tenho grana e eu vou no suplemento, que é muito mais prático. Exatamente. Então tem as duas coisas. Só que a gente sabe que cada indivíduo aqui é único, é organismo. A fisiologia de cada um é cada um. Então o que funciona para mim não funciona para você, não funciona para o Pedro, não funciona para o Gu. Então, por exemplo, nós temos a Cauana que prescreve a nutrição. Quando a gente sai com o pessoal, então a gente pega deles de jejum, eles fazem o seu café da manhã, então a gente faz o controle da glicemia, do que ele comeu, como é que está esse açúcar no sangue. Então, naquele processo de 1 hora, a média padrão, entre 40 a 50 minutos, todo mundo vai ter um pico na glicose. Né? O organismo vai trabalhar, ele vai fazer esse processo, vai jogar a insulina, vai fazer o açúcar subir, você dá um lá em cima. Só que é aí que mora o grande problema. Como a gente faz esse pico, a gente sabe que até 35, 40 minutos, eu tenho que comer. Tudo que eu comi naquele momento, essa energia vai cair no estômago, vai ser processada, eu vou ter energia para a próxima hora. E o cara esquece de comer. Ele esquece de se hidratar. Então, aquela regrinha básica dos 15 minutos, é isso aqui, ó. Esse golinho de água já vai umedecendo a mucosa, já vai te hidratando. E você não fica aquela sensação de toma água e... Já foi, minha amiga. Você tem que estar com sede. Tá com sede. Então você vai se hidratando. Ou seja, Grandão, o pessoal espera ter sede para depois beber água ou também a fome, né? Exatamente. Sentir a fome e vou comer, não é bem assim. É mais ali que geralmente tá friozinho de manhã, a galera não bebe água. Não bebe. Tá naquela adrenalina, tá seco, né? Ele acaba esquecendo. Então, se ele fizer aquela regrinha por hora, são 4 hidratações a cada 15 minutos, comer a cada 50, ele chega no ponto de apoio bem, faz a sua reidratação. No ponto de apoio, ano passado, nós colocamos Cup Noodles, colocamos a jujuba, colocamos tudo aquela quantidade de alimento, tudo ali tem um porquezinho por trás. A base de carboidrato simples, carboidrato mais lento, tem todo aquele processo. Só que o cara, às vezes, ele esquece de comer naquele processo e come tudo, não dá tempo de processar. Aí, na próxima hora que ele já comeu tudo uma vez no ponto, ele vai bambear do mesmo jeito, mesmo tendo comido, entendeu? Então, aí passa mal, não sabe por quê, Passa mal, não sabe por quê. Uma dúvida que eu tenho, Grandão, por exemplo, na semana do evento, na semana da prova, né? Como aquela pessoa que muitas vezes não tem... Eu mesmo, assim, eu tenho que ficar forçando beber água, né? O cara muitas vezes não tem esse hábito de beber água. Faz a diferença? Faz total. Uma semana antes da prova ele se hidratar mais? Se hidratar e já fazer a reposição de carboidrato para ter glicogênio no músculo para a prova. Então, o que acontece? Tem alguns mitos que os caras falam assim, faltando 48 horas eu vou comer um monte de carboidrato que eu vou gastar. Não dá tempo de absorver. Não funciona. Não, você vai comer, ele vai pegar o que não for dizer e vai jogar para fora. Então é melhor aumentar a quantidade mais vezes ao dia, começando na segunda-feira já aumentando o carboidrato, aumentando nas refeições, um pouquinho mais arroz, um pouquinho mais macarrão, já vai repondo a mais na semana. Com os atletas, como eles treinam demais, a gente tem alguns parâmetros de coisas simples. Como é que eu sei que o cara está hidratado ou não? Eu falo para ele, você tem que tomar 4 litros de água depois do treino. Aí... ele não toma. A hora que ele acordou de manhã, ele vai urinar, tá aquele laranjado, né? Aquela cor. É verdade. Então ali já está mostrando que ele está desidratado. Então um dos nossos parâmetros, se você não tomou tua água, foi a primeiro xixi, você já sabe se você está bem ou se você não está bem. Então pela coloração da urina, quem está hidratado está clarinha. Esse cara está hidratadinho, esse cara vai bem. Aí não come. Aí às vezes à noite passa do ponto. Eu preciso de sódio por causa da cãibra. Vai lá e come uma coisa mais salgada à noite, faz o cara desidratar ainda mais. E esquece da miserável que é a água da parte da hidratação. Aquela cervejinha também, na semana do pedal. Também, tudo isso. É bom evitar, tudo, né? É bom evitar. Tá, e a falta d'água, o que ela pode ocasionar no dia do evento, por exemplo? Ele não tomou água na semana, é um cara que toma pouca água, tá calor, muitas vezes ele não toma essa água. O que pode trazer de malefício para esse atleta? O malefício pode ser vários, né, Peterson? Mas o principal que a gente fala assim, não tomou água, você vai travar. Você não vai passar do primeiro ponto. Passou do primeiro, no segundo. No terceiro você não vai, você vai terminar no caminhão do prego. Então é um dos erros do que os ciclistas mais cometem, é isso. Por que acontece? Com o aumento de temperatura corporal, você fez atividade física, a temperatura corporal vai subir.
aumenta o gasto energético. Uma das funções que você está fazendo a tua transpiração é resfriamento corporal. Por que você está perdendo água? Cara, você está em um estado febril, interno, que você precisa baixar a temperatura. Se você não tem água, ferve o radiador. Não tem pra onde o cara correr. O lado bom da história é que ele quebra antes do processo. Antes de ter uma consequência maior, ele vai quebrar antes. Então, ele desidratou demais, a consequência primeira que vem é a câimbra. Ele perde os eletrólitos. Perdeu os eletrólitos, para de funcionar o músculo. Aí não fez o ajuste inadequado. Está com a porção encurtada. Aquela porção muscular que está tendo maior sobrecarga é o que vai dar câimbra no cara. Não é no músculo total. A gente estava brincando aqui no começo que ele se lasca 2 vezes. Uma hora que deu a câimbra e a outra hora que vou lá destravar, porque ele está contraturado, você vai ter que fazer alongamento para aumentar a irrigação sanguínea e ir melhorando. Ele sofre 2 vezes, né? A hora que deu, a hora que vai destravar o cara. Grandão, uma outra dúvida que até a gente surgiu no outro podcast, agora que me recordei, é de um pessoal da nossa audiência que perguntou assim, deu a câimbra, né? Muitas vezes nenhuma perna, as duas, travou. Tem como funcionar? Ele pode continuar Pode. Ou dá para reverter isso? Geralmente a câimbra ela te dá sinais. Você vê na composição corporal, na camiseta, aquele salzinho ressecado no corpo, tanto de sódio e de eletrólito o cara perdeu, vai ficando as marcas na roupa. Então ele esquece. Aquela forma embranquiçada ali, vai esbranquiçado. Você vê, o sol fica na roupa mesmo. Você vê o quanto que ele perdeu, e dependendo muito da temperatura. Então, a gente passa no horário do sol que está mais a pino, que está mais quente. Então, quando começa a dar aquela musculatura menor, que está em sobrecarga, que é a musculatura que estabiliza o movimento, aonde que ela vai te pegar? Porque pegou na subida. Mas por quê? Na subida, o cara perdeu a velocidade da bicicleta e ele perdeu o equilíbrio. Aí ele muda algumas partes corporais, sem perceber, automático na bicicleta, abre o joelho, abre o braço, para fazer o controle, porque está com a velocidade mais baixa. Aí ele solicita aquela musculatura que está com essa sobrecarga, é ela que te trava antes. Então ela já começa a dar os sinais. Não é na musculatura principal que está sendo irrigada que está bonitinho, é na musculatura secundária. Então ela vai travar. Se você conseguir perceber, aliviar a transmissão e começar a andar devagarzinho, você consegue irrigar aquele músculo, vai respirando, ele consegue passar pelo processo e ir. Se você parar, ela vai travar de uma vez. Não tem ponto de o cara correr, entendeu? Então a gente, o cara pega, vou tomar uma cápsula de sal, já foi, ela vai ter que cair no teu organismo, vai ser absorvido. Então a gente põe às vezes um pouquinho sublingual, os eletrólitos não vai ser absorvido, você vai ter que tomar, ele vai ter que cair, vai ter que ser absorvido, ele vai demorar um tempo, você fica 40 minutos parado, 1 hora parado, até ele ser absorvido no organismo para esse processo acontecer. Legal, então ter junto com ele também um repositor de sódio é importante para que tenha essa, não só a água. Não só a água, às vezes você compra, tem uns Hidrafix, tem a parte fisiológica de soro que você leva para isso, reposição de eletrólitos. Inclusive já salvou muito a minha vida em pedais de longa distância. Às vezes, por exemplo, eu tenho os produtos, os isotônicos que são saborosos, e tem os produtos eficientes que não tem sabor, o cara não consegue tomar, mas são necessários. Então, às vezes, um eletrólito que você compra numa farmácia, o sabor dele não é aquele sabor agradável, mas é o que salva a tua pele. E ele tem tudo ali junto, ele não tem só não é só o sódio, ele tem um conjunto, né, de eletrólitos, minerais que faz a diferença. Então, ter junto num pedal como esse é importantíssimo, que pode salvar o seu pedal. Mas se ele vem se hidratando antes, não acontece. Não acontece isso. Aconteceu porque ele não hidratou, já foi. Se ele não se hidratou, a temperatura corporal aumentou, ele desidratou. Tá? Na desidratação que você perde tudo isso. Por isso que a gente fala que a água é importantíssima para não dar câncer. Eu acho que tem que conhecer o seu corpo, né? Tem que eu observo mesmo, às vezes, em pedal de longa distância. Para mim, se eu não tomar água durante a semana e eu for fazer um pedal, por exemplo, de 100, 120, vai me dar câimbra. Vai. E eu tenho observado que se eu for tomando a água, aumentar minha quantidade de água diariamente, isso não acontece em pedal de longa distância. Tenho observado muito isso. Eu chego muito mais inteiro, né? Exato. Né? E o Pedro aí também... O pedal te obriga, né? Exatamente. Pedro Gustavo aí, o que vocês têm tomando. adotado aí de estratégia? Tem seguido o professor ali? Como que é? Então, segue o mestre, né? É basicamente isso aí. Eu vou aproveitar até o que o Grandão trouxe sobre quem pergunta, né? Não se lasca. Vai muito, galera, de você pesquisar,
de conhecer. Meu, hoje em dia tem YouTube, tem internet, tem a galera que já fez a rota, vai atrás, pesquisa, vê assim, tem um monte de pessoas falando. Inclusive vídeo do Grandão, a minha esposa até comentou assim, nossa, mas de novo isso aí que tem uma parte que a Bianca fala assim, eu não consigo acompanhar ele na descida, né? Aí assim, assiste o vídeo, vê quais pontos são mais duros, né? Na análise do comportamento, a gente conhece o termo previsão e controle, né? Quanto mais informação, quanto mais, assim, preparo, menos você sofre, né? Tem um pensamento também muito bacana pra gente no meio da prova, né? Vou fugir um pouquinho do assunto, se for coisa, vocês me cortam. Mas, assim, poxa, aproveitar o momento. É a mesma coisa, a gente tá aqui, a gente tá sob controle das câmeras, a gente tá sob controle da audiência, a gente tá sob controle do assunto, do tempo que tá correndo, né? Só que assim, a gente acaba ficando sob controle de muitas coisas, esquecendo o real sentido da gente estar ali, o real motivo, né, da gente estar fazendo isso. Muitas pessoas têm objetivos além de completar, né? Uhum. E assim, a gente acaba tendo aqueles pensamentos de meu Deus, eu falo isso porque isso acontece mesmo em pedais mais longos, assim, até comigo e tudo mais. Nossa, e eu escolhi fazer isso, nossa, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu volto aqui. Poxa, vocês falaram agora do sódio na camiseta, né? Depois do KM90 da igreja, tava um sol tipo de 37, 38 quando eu fiz, e assim, eu passava a mão assim, saía o sódio. E assim, tinha mais 3 montanhas mostrando no Strava, né? No Garmin, que ele conta as montanhas, eu já tinha baixado o percurso. Eu falei assim, meu, o que eu tô fazendo aqui nesse sol, nesse calor, né? Sozinho? Sozinho, no meio do nada. Vou né? vender a bike. Se eu cair nesse barranco aqui, eu fico, né? Igual a subida do Bortoloto. Eu falei que ia fazer, todo mundo falava assim pra mim, tem a subida do Bortoloto. Eu falei, mas onde que é? Em que trecho? Em qual KM? Não, quando você chegar lá, você vai saber. Né? Na hora que eu cheguei, vi aquele monte de boi branco do lado direito me olhando, aí falou assim, escalada iniciada. Daí eu falei assim, pô, mas eu tô com 1% ainda, o que iniciou? Eu olhei pra frente assim, daí eu percebi a grandeza do que me aguardava, né? Uma das grandezas, porque ele é só um detalhe no meio do percurso, né? Aí pra você, você, tipo, não deixar esses pensamentos te sabotarem, porque causa autossabotagem. Né? Poxa, pra que eu tô aqui? Eu não preciso provar nada pra ninguém. Você falou no a autossabotagem é o que mais se clássica nisso, né, Pedrão? E o psicológico quebra o cara muito, também. O psicológico quebra. Rotina de alimentação, a sua frequência em hidratação. Tipo, esses são os pontos muito importantes. Né? A gente escutou, tipo assim, pessoas que não treinam e vão fazer a rota. Podem conseguir? Sim. Né? Eu conheço pessoas que ficam tempo sem pedalar e quando pedala faz show, né? Mas eu não sou esse tipo de pessoa e eu tenho que ter minha preparação, né? Uma semana antes, de uma forma mais metódica. A gente falou de questão de alimentação. Mas você sabe, Pedro, pegando o gancho que você está falando, às vezes eu sou um cara desses. Eu entro numa subida hoje, mesmo sem estar condicionado, mas eu respeito ela e eu sei fazer a troca de marcha. Respeito, muito bom. Então, eu perdi a velocidade. Se eu precisar descer e botar o pé no chão, eu vou pôr o pé no chão. Tá tudo certo, mas por quê? Quando eu ponho o pé no chão, é que eu sei de um detalhe importante que eu preciso do oxigênio. E se você tá aquela gracinha, você perdeu velocidade na subida e tá fazendo força, lembra da história da apneia, do não respirar? É o que quebra a pessoa. A gente consegue suportar 2 minutos sem respirar na subida, mal respirando. E aquela fadiga gerada persegue o cara inteiro. Então, às vezes, é melhor pôr um pezinho no chão, parar por 1 minuto, dar uma respirada que você tem... Aí você passa pela situação multa, você vai embora. Agora, se você errar naquele momento ali, você vai pagar o resto da prova inteira, porque você não recupera mais. A gente vê muita gente, como eu tô no percurso, todo ano eu tô no percurso, muita gente errando na troca de marcha, né? Já sobe, já gasta muita energia, e depois na subida já... no começo do pedal, né? Gastando tudo no começo. Quando a gente fala assim, mas errar, o que é o errar, grandão? Na competição, não é que eu sou mais forte que vocês, é que eu sou um pouquinho mais experiente e a gente usa a tática para fazer vocês errarem e ficar para trás. Porque às vezes a gente tem blocos de aceleração que é de 2 minutos, que é de potência máxima. Passou disso,
Você aguenta 10 segundos, 20 segundos, aceleração 80, 90%. Você não trabalha na tua frequência mais, trabalha com 80, 85, né? E nesse processo, quando a gente faz aquelas fugas, acelerações, o que acontece? Vou dar um exemplo. Nós estamos nós 4 aqui na rota. Vamos supor que a rota virou competição, tá? Você é o cara para ganhar a competição. Você sabe que acima dos... Você faz o 100, você vai brigar para a prova. E eu tô iniciando no esporte, eu consigo fazer 20 quilômetros bem. O Pedro consegue fazer 35, o Gu 60. Fechou. Então qual que é a estratégia nossa? Eu preciso saber onde que está o meu limite. Então eu vou fazer força nesse ponto até onde eu vou quebrar. A hora que eu quebrei, quanto tempo eu demorei para recuperar? Aí você me deu dados para eu analisar, prescrever o seu treino e melhorar desse ponto para esse. Quando eu tirei meu time de campo, assume o Pedrão, que é a distância intermediária. Aí eu descobri o do Pedro, descobri depois a tática do Gu. Quem sobrou no final que aguenta fazer tudo? O Petro. Então, aquela estratégia que a gente coloca, aqueles ritmos na prova, tudo tem um porquê. É para fazer o pessoal que não sabe disso passar do ponto e quebrar nos 2 minutos. Só que você abriu de mim em 2 km, abriu 300 metros, abriu 300 metros. Só que lá na frente eu também vou parar para recuperar. Vou diminuir a velocidade para recuperar, só que eu abri a distância. Aí entra o fator psicológico. Puta, o cara abriu, e agora? Aí o cara entra em desespero, ele não pega mais. Esse fator psicológico é importante também, né? Porque às vezes você vê o cara na tua frente, você quer alcançar ele, mas, cara, vai no teu ritmo, vai no teu passo. Não adianta também você querer ficar grudado na roda do cara ali se você não aguenta. Eu uso muito essa estratégia. Poxa, se eu não aguento o cara, eu vou no meu ritmo, tirar o pé, porque eu sei do meu limite, né? Então, como você disse, assim, no decorrer do tempo a gente tem essa experiência, então a gente vai conhecendo. Não, e assim, ó, às vezes por dentro, a gente tá assim, uma quarta melhor, eu tô assim. Lindo, né? É o efeito psicológico. O Pedrão pode falar melhor nesse processo pra gente aqui, né? Sim, é que todo esporte de performance, ele tem essa questão da gente querer superar, né? Só que a gente muitas vezes esquece que é legal a gente se comparar com o nosso eu de ontem, né? E não com um amiguinho que a gente não sabe como que é o processo fisiológico dele, né? Porque muitas pessoas, elas têm o talento, né, que são adaptações fisiológicas, né, que elas já nascem com maior habilidade para praticar determinado exercício, para, né, cumprir determinada função. E isso faz parte do biológico e de como ele é um ser único, um indivíduo, né? Igual o Grandão trouxe que cada pessoa tem seu fit, cada pessoa tem a sua regulagem, né? E assim, é treinamento, é igual você mesmo comentou. É assim, poxa, por que eu preciso estar na frente dele? Por que eu não posso me permitir a ficar um pouquinho para trás para me poupar? Eu consigo andar no ritmo dele? Consigo. Né? Mas até quanto tempo eu consigo? Até quantos quilômetros? Porque quando a gente fala da rota, não é uma prova de 20K, não é uma prova de 30 quilômetros, né? Que a gente sabe que a gente faz com um certo fôlegozinho. Né? É uma prova de longa duração. Né? E assim, o grau de dificuldade, ela tende a aumentar depois de 60 a 70 quilômetros. A gente já tá com a perna mais, né? O Grandão fala, a perna inchada. A gente já tá mais cansado. Se a gente não começa a se hidratar e se alimentar lá no KM15, né? Lá com aquelas 45 minutos, 60 minutos de prova, a gente vai pagar o preço, não ali no começo, né? Talvez na terceira, na quarta, na quinta parada. Quando chega lá nos 90 km, que é o ponto de apoio, né, da igreja mesmo, a gente vai sentir o baque daquelas subidas que a gente já carregou e aquelas que a gente tem que enfrentar, né? Aí a gente tem que se planejar e vai muito de se respeitar. Legal. O negócio é, como tem ponto de apoio, tem todo o auxílio ali, cada um faz seu pedal, entendeu? Muitas vezes a pessoa junta com um grupo de amigos e fala, eu vou com a galera. Só que o cara não tá naquele ritmo para andar com a galera. E ele não quer atrapalhar o povo. E quer ir junto. Aí o cara não aguenta. Fica. Entendeu? O cara fica. Gustavo, você que fez pela 4ª vez a Roda das Catedrais, né? Vamos já como eu disse, você é veterano. Já. A gente já sabe respeitar o teu corpo. Já tem estratégia. Não sabia o que era, como Qual que é era, a principal dica ser. que você dá aí pra galera que tá nos escutando hoje, né, que vai enfrentar pela primeira vez a Rota das Catedrais?
né? Cara, Muitas vezes que... tem muito do medo. Sim. Tem medo, bortoloto, não sei o quê. Não é assim também, não né? Tem que ficar com medo, tem que se respeitar e se conhecer, entendeu? Eu pego por experiência própria, o começo do pedal é a parte mais importante do pedal. Então sai aquecendo, vai numa boa, vai num ritmo bom, entendeu? Para conseguir chegar lá bem, entendeu? Passou o bortoloto, aí começa o pedal, que a gente sabe que daí ali pra frente é subida atrás de subida. Então, filho... Na verdade tem uma pegadinha do malandro aí, né? Não é o bortoloto, é o que tem antes do bortoloto. O que acontece? A gente desce, quando a gente sai do ponto de apoio, Peterson, lembra, a gente tá na parte alta e vamos descer até o rio para daí iniciar a subida. Então, o cara malemar acabou de comer, o próprio trajeto, ele já te instiga a aumentar a velocidade. Que, por mais que tenha subido, mas o aclive ele vai descendo. Então você ganha velocidade. Você chega muito rápido lá embaixo no rio. E o cara empolga. Quando ele faz o trajeto do rio que ele vem, aquela primeira curvinha seca, assim, que chama do bortolotinho, vai... O cara acha que às vezes ela é curtinha, ele não conhece o que tem na segunda sequência dela. E ele dá tudo ali para subir. Aí ele explode o coração porque ele não respirou, porque baixa a velocidade. Aí ele emenda na parte assim, a hora que ele já entra no bortoloto, ele já entra fadigado da primeira subida. E é o que o Grandão falou, ali já vi bastante gente tendo cãibra ali já. Ali já. Entendeu? Então o cara Ou seja, ele tá na metade do pedal e já estragou. Aí já chegou estragou ali, que é o momento que você vai diminuir a velocidade para subir, que é a hora que a cãibra vem. Até porque é uma subida técnica ali, Uma subida técnica. Ali acaba sendo às vezes até mais duro que lá, porque como é mais curta, você fala, não dá. E o cara às vezes não está preparado para aquela partezinha ali. Vou dar um exemplo. Quando eu subi lá, que a Júlia subiu fazendo o vídeo, eu subi o bortoloto, na vovozinha, na transmissãozinha. Só que eu subi no ritmo na mãe. Eu subi falando, gravando. Cara, foi embora. Foi embora. Na rota eu fiz com a Grável. Que é pior ainda, né, Grandão? Exato, só que ela tá com uma coroa 40. Rapaz, uma coroa 36. Isso é bruto, hein? Não, mas não é, Petro. É tipo assim, como muda a geometria da bicicleta, muda a relação. Então uma 40 na Grável é uma 36, 34 na mountain bike. A equivalência de tração é a mesma, né? Só que ali a bike é mais curta, a transmissão é maior. Quando nós entramos lá, tinha chovido e estava liso. Então eu mesmo tendo todo o conhecimento, estando com o fit em dia, quando eu sentei na ponta do selim que eu levantei, por quê? A frente da bike estava muito leve. Não tem suspensão. Eu coloquei a mão para baixo para segurar e... Só que eu já sei, cara, eu tenho 2 minutos. Só que eu demorei 8 para subir. E nós subindo ali, os caras, o Grandão vai botar o pé no chão, todo mundo filmando. Eu falei, não, vou na moinha. Todo mundo torcendo pra você cair, Grandão. E daquele jeito, e subindo. Então eu fiquei muito tempo numa posição fora de posição para sustentar a bike pela transmissão que ela estava mais pesada. Então foi um desafio, mas a gente passou por ele. Só que nesse momento que eu passei ali, para quem viu, tava com os... o Grandão passou de Grável. Fortão não, fui parar 2 costas uma semana depois. Entendeu? Mas assim, eu sou sabedor que aquela fadiga muscular que gerou ali foi pela posição que eu fiquei no bortoloto. Não, eu já sei que isso vai acontecer, eu trabalho com isso. Então eu falei, opa, pera um pouquinho. Não é dor, não é nada. É aquela dorzinha ali, eu falei, vai passar. Cara, foi passar uma semana depois. Daquele pedacinho que eu tive que sustentar, subindo devagarzinho, porque o pneu dela já é mais fininho e estava molhado, estava liso. Então ele não tracionava, eu tive que subir no controle, devagarzinho no controle. Fiz muita força para subir. Ou seja, né, Grandão, tudo é técnica, né? Se você não se prepara, não vai atrás de informação. E já aproveitando esse gancho, Grandão, eu queria falar aqui, a gente falou pouquíssimo de bike fit, né? Deu uma introdução, mas esse é um papel muito importante pro biker, né? Exato. Que a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar o podcast, muita gente pedalando com a bike errada, muita gente pedalando, né, torto em cima da bike. Que hoje isso faz total diferença, né, o Grandão, para o ciclismo. Porque assim, o bike fitter, na verdade, é um ajuste biomecânico, onde a gente pega todas as suas medidas corporais. E hoje, existem quantos tipos de bicicleta? Qual que é a variação que existe de bicicleta? Para o lazer, para o dia a dia, para os capô na padaria, para andar, mas competição, existe quantas bicicletas? Só que lembra que a gente falou que cada indivíduo é único? É verdade. Então, cada um tem as suas medidas, tem o seu parâmetro para você estar ajustando. Então, o fit, ele não é um milagre, é um ajuste biomecânico. Para você não ter lesão e, principal, conseguir
Respirar. Se você respira, você tem oxigênio. Se você tem oxigênio, você sabe o que está fazendo. Você troca de marcha direita, você passa pelo obstáculo. Se você baixa essa velocidade e perde o cardiorrespiratório, então se a posição está errada, em vez de estar sentado com os braços relaxados e fazendo a força real, você está para frente do banco, tracionando. Então você está fazendo a apneia. Então você deixa de... Você acha que isso é falta de capacidade física, não é. E não é. É uma técnica. Grandão, assim, o bike fit, fazer uma analogia aqui. É como você ou colocar uma calça jeans muito apertada, ou um tênis muito apertado e ficar com ele o dia todo. Aqueles detalhezinhos que vai acontecer com o cara. Você chega no final do dia, um tênis que não te faz bem. Você chega no final do dia, você tá irritado, não sabe por quê. Ainda mais num pedal desse. Não é né? verdade? Mais um pedal desse. Você tá fazendo força. Que é muito tempo em cima Fora da tá bike. fazendo força, tá sentado, você tem um atrito. Você tem o desconforto da sobrecarga do peso que está em cima corporal, que é o excesso da gravidade que está em cima da bike. Sim. A variação, fazendo força para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Tudo isso é força. Quanto mais devagar você andar, mais força você faz para quebrar a inércia. Vários amigos meus me perguntam assim, puxa, eu quero ver a gente pedalando, né? Aqueles lugares maravilhosos, tá? Eu quero começar a pedalar. E eles falam, Peter, você me dá dicas de comprar bike? Eu falei, gente, a primeira coisa para comprar bike, eu não sou nenhum especialista. Sim. Mas primeiro, comprar uma bike do seu tamanho, é começar a pedalar devagar Isso é e depois procurar um profissional Então, de bike fitter. isso é um ponto legal, Peterson. Hoje nós temos várias marcas no mercado. Então tem marca que escolhe medida par, tem marca que escolhe a medida ímpar. Então quando a gente sabe, tem um cara que tem a perna mais curta e um tronco maior. Então mesmo no mesmo tamanho de bicicleta tem uma variação. Só que é uma coisa interessante, às vezes os caras chegam lá assim, pô, o cara me vendeu uma bicicleta errada. Você fala, ele vendeu no tamanho certo. Só que o que ele não sabe é o seguinte, a indústria, ela tem essa média, essa amostragem da população. Então ela faz as bicicletas num tamanho padrão, de tal tamanho a tal tamanho X, tal tamanho Y, tamanho Y. Só que nós temos uma guerra no mercado que chama-se peso. Quanto mais leve, mais caro você paga na bicicleta. O equipamento tem que ser melhor, para poder aguentar a pancadaria. Então tá. Então às vezes nós temos, para a mesma bicicleta, o canote e as mesas, quando a gente trabalha, com offset que tem uma variação de ajuste mais para trás. Só que lá na indústria, quando ela coloca no mercado, qual que é a guerra do mercado? É peso. Então o cara põe um offset zero com os bancos mais largos. Lembra, ela deixou uma bicicleta bonita para vender. Que você compra primeiro com os olhos. Você encantou, eu quero essa bicicleta. Só que você não fez a medida. E o que acontece no bike fitter hoje? Não existe uma legislação que fala quem é que pode fazer o bike fitter. Então, diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que acontece? O cara chega lá e fala assim, cara, eu sou mecânico, ok, e faço o bike fitter, tudo certo. Só que se ele te machucar, você não vai falar que ele fez serviço errado, porque sabe que ele é mecânico. Então, sou dono de loja e sou bike fitter, ok. Eu não vou falar que você fez serviço errado porque você é dono de loja. Eu fui por causa de preço, ou porque eu ganhei o presente de bike fitter. Tenho um profissional de educação física, tenho um físio e tenho um médico. Se eu preciso do físio, multidisciplinar, e eu e o físio precisamos do médico, que é um trabalho multidisciplinar junto, às vezes o cara chega lá, ele vai num bike fitter por conta de preço, ele acha que o mesmo serviço do seu é igual. Então ele não pergunta, não tem essa legislação no Brasil. Quem é o bike fitter? Você é formado no quê? Eu sou um profissional de educação física e ele faz o bike fitter. Não, eu sou mecânico. Se você tem essa informação, você tem opção de escolha. Eu vou falar que fui no Pedrão, ele é mecânico e cagou no meu bike fitter. Não, ele fez para você o que ele sabe. E eu preciso também do físio. Os caras chegam bravos. É uma informação que muita gente não tem, não né? Tem essa Ou informação. seja, antes de você procurar, né, um profissional, tem que buscar informações de quem é o profissional. Por que quem é? Porque daí você vai tomar a decisão da escolha. Não, o cara é um mecânico, eu cobro, ele paga mais barato. Vou fazer nele, tá tudo certo. Porque às vezes o mecânico tem um certo conhecimento. Só que desse pra cá ele não fez uma universidade. Mesmo fazendo as reciclagens, o material, você tem que estar nessa prospecção. Aí entrou na parte médica, eu preciso do médico. Então a gente sabe até onde eu vou. Daqui pra cá é físio. O cara tá lesionado, tá machucado. Então existe algumas avaliações que a gente identifica qual é o tipo de lesão que ele tá. É eu que vou resolver com atividade física ou eu preciso do físio? Não, pera um pouquinho, a lesão é mais grave, eu preciso do médico. O laudo médico. É um ciclo. Aí o cara não vê essa informação, vai lá e fala, o bike fit eu fiz o serviço, o cara não funcionou. E os caras chegam bravos, falei, não briga com o cara não, ele fez o que ele sabe mais. É o ciclo.
Ele não pergunta quem é o profissional, quem que é esse cara que está fazendo a atividade. Bacana. Gente, olha, a gente está quase terminando o nosso podcast. Então, assim, para você que entrou agora, nós falamos sobre o coração, a importância do coração, como você deve se preparar, que é o coração é o nosso motor, a alimentação, a parte mental, bike fitter, né? São várias composições que você tem que se preparar para um evento como esse e para a sua vida de ciclista, né? Então, isso é muito importante, hein? Pega essas dicas aí. E uma coisa muito importante, equipamento da mecânica básica o cara tem que levar com ele na bicicleta. Nossa, uma coisa que a gente não falou, né, Grandão? Não falou. Então, existem os kitzinhos de reparo, emenda de corrente, material, a bike o pessoal não leva e fica na mão. Não leva. E às vezes tem e não sabe usar. Não sabe usar. Então, o que nós vamos fazer? Junto com a rota, com a Conserta Bike, nós vamos fazer uma ação entre os amigos. Nosso diretor, coloque aí a logo da Conserta Bike aí. Nós vamos achar uma data. Nós vamos divulgar agora no site da Rota, Peterson. Via data. A gente vai falar com a Vivi lá na Conserta Bike. Nós vamos fazer uma clínica de mecânica básica de emergência lá na Conserta Bike. Show de bola. Pro pessoal. Só que nós vamos fazer uma coisa diferente. Então, como nós estamos entre os amigos, se você, Grandão, você vai cobrar para dar a clínica? Não. Gratuito? Gratuito. Só que nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma instituição. Show de bola. Ano passado nós já ajudamos elas com fraldas para piscina. Esse ano nós vamos fazer o quê? Qual que é a inscrição, Grandão? Óculos de natação e uma touquinha de adulto. Pode ser até usado. As crianças precisam. Grandão. Então a inscrição vai ser um óculos de natação, uma touquinha para a gente doar para o projeto da professora Márcia Gregual da UEL. Legal. Nós vamos ajudar eles, que eles precisam muito. E eu vou ajudar a galera que vamos fazer a clínica lá na Conserta Bike. Vamos saber a data, a gente já divulga o pessoal. Legal. Spoiler, hein? Grandão, não percam, pessoal. Já tem a data já ou não? Vai passar posteriormente? Cara, amanhã eu falo com a Vivi e passo a data para vocês já no ao vivo. Tá legal. Então, assim, mais uma vez, aproveitando o merchan da Conserta, você que entrou agora também, a Conserta está patrocinando hoje esse pódio, o pódio da Rota. Está com descontos especiais na revisão da bike, em peças e acessórios. Então, chega na Vivi lá, fala, eu quero a oferta que eu vi lá no pódio da Rota para que ela possa aplicar esse desconto para você. E o Grandão vai ver essa data certinho para vocês, vai publicar nas redes sociais e vai informar essa, como chama? Oficina, né? Clínica de Mecânica Básica de Emergência. Você tem o teu kitzinho. Isso é importante. E sabe usar, porque você precisa voltar embora para casa, precisa prosseguir. Ou às seja, vezes então, detalhe desse tiro no evento. 2023 mesmo, o pneu rasgou numa descida lá chegando em Marialva, tive que arruma daqui. Não sabe nem trocar pneu, nada, né? Você acabou a prova ali. Exatamente. Né? Então a gente consegue fechar esse ciclo, né? Fecha. Legal. Fechando esse ciclo aí. Aquele detalhe, importante. Não deixa para ver sua bike de última hora. Tem tempo, estão falando, leva lá. Às vezes o cara chega na última semana, tá lotado. Estamos em março, dá tempo, antes, né? Ver como é que tá a bicicleta. Pedro, Gustavo, aí dá tempo. Também, quem quiser programar, se programa com antecedência, que é um tempo que você conhecer a bicicleta. Né, exatamente. Às vezes você faz faltando uma semana. Acontece isso, Grandão. O cara vai lá, fala, não, eu quero fazer o bike fit. Eu já falo pro cara. Essa semana. Rezar na hora da morte não adianta. Então, mas vai fazer. Essa é a própria. Quando eu fiz o fit, eu senti músculo que eu não sentia antes. Porque você muda a postura, tudo ali. Mas, meu, é outra coisa. É um ciclo de pelo menos 10 pedais pra você entrar. Entrar no eixo. Vou fazer no última hora. O cara assim, pô, tive dor, o bike fit não funcionou. Legal. Ele vai ter dor do mesmo jeito. Então é um processo, né? O fit é um processo. Legal. Gente, então a gente já tá aqui com o Pedro e o Gustavo também. São profissionais já há um tempo, né, na bike, né, o Pedro? Já tem uma bagagem. Tem uma pergunta pro Pedrão. Vai lá. Pedrão, dá uma cutucada nele. Uma cutucada que é o seguinte, cara, aproveitando que você tá aqui. Depois você faz uma pro Gustavo. Pro Gustavo também. O que o cara pode fazer com essa ansiedade pré-prova? Boa pergunta. O que ele pode fazer? Tem alguma técnica? Como ele resolve o problema dele? Porque isso aí, tipo assim... Pedalar. Não, mas é uma boa saída, né? Porque é o escape para muitas pessoas, né? A gente viu até no podcast passado, né? Que era o Thiago que tava, né? Que ele falou Thiago, que era um dos escapes dele. E assim, a questão de andar de bicicleta refletiu em várias áreas da vida dele, além do esporte, né? E é basicamente isso. Uma dica bastante importante, né? Pra você ajudar
É que assim, não tem como a gente extinguir a ansiedade, né? Porque a ansiedade ela faz parte e ela foi selecionada ao longo do tempo como um fator de sobrevivência. E eu fiz essa pergunta para você por um motivo, porque é o seguinte, a gente está aqui dando dica, informação, que vamos fazer clínica, vamos fazer um negócio, estamos no tal. Aí o cara não vai. Deixa pra última hora. Por quê? Por que o ser humano é assim, né? Eu não sei. Então aqui, cuida da sua saúde, cuida do seu coração, cara. E o cara chega no ótimo hora, não vai. Pô, rapaz, tinha que ter ido. É a tal da procrastinação, né? Acaba procrastinando. Porque, assim, é um desafio que de primeira vista e de segunda e de terceira, né, é de grande proporção. Né? Esse desafio e tudo mais. Uma coisa bastante importante pra gente ajudar a manter ali a ansiedade, né? Não falo sob controle, mas ela ali nivelada, é essa questão de se preparar, né? Controlar o máximo de variáveis que você pode. Né? Existem algumas coisas que não tem jeito. Furou o pneu no meio da prova. Você vai ter que lidar com aquela frustração. Você vai ter que ter um repertório de resolução de problemas. Vai ter que ter um conhecimento prévio de mecânica básica. Ou até mais que básica. É ali que você vai aprender, né? Isso. Já tem que vir já instruído já. Buscar informações. Poxa, o que pode me quebrar no pedal? Né? Pô, a gente ouviu bastante dicas de... Por mais que a gente vai ter esse ano um baita do apoio da Shimano, a Shimano tem um carro que está se deslocando, tem um apoio neutro, né? Eu não sei como é que eles vão montar a logística esse ano, mas eu tenho que chegar nesse apoio. Sim. E aí que entra a parte Exatamente, básica. não tem. Mas não é questão, todo o cara tinha lá não me atendeu, não, gente. Ela está alguns trajetos, mas essa parte básica que eu tenho que saber, eu como piloto tenho que saber me sair. Ou tem que ter alguém no grupo que saiba fazer isso. Nós saímos junto aqui, o Petson é o cara que na minha... Petson, me ajuda aqui. Então, segura, junta-se os grupos, identifica quem são as pessoas do grupo que tem mais habilidades com você. Vai colocando em prática, a coisa vai fluindo. Lembrei de um ponto bastante importante, Grandão, porque assim, a questão da alimentação durante o percurso, né? De você fazer ali, talvez uma programação de alimentação em paralelo ao disponível dos pontos de apoio. Né? Eu escuto bastante no dia a dia que você não tenta nada novo no dia da prova. Né? No treino que você vai usar. Não é? Você, por exemplo, você tem alguma previsibilidade por conta dos patrocinadores, que eu vi Cup Noodles ali, provavelmente em algum momento vai ter. Vai ser minha primeira experiência. Mas assim, eu me conhecendo, eu sei que macarrão talvez não seja ideal para mim. E o Cup Noodles tá no primeiro ponto estratégico pro cara poder ter alimentação do metade da prova para frente. Por isso que tá naquele ponto que até o sódio pode ser importante, exatamente, né? Isso. Mas assim, questão de adaptabilidade, para mim, talvez o Cup Noodles ele não seja o mais ideal. Vai lá, compra um Cup Noodles, experimenta, faz o teste, come, vai treinar. É importante, tem que fazer o teste antes do treino. Isso, não deixa para tentar lá no meio do negócio. Poxa, até mesmo isotônico, né? Tem que experimentar tudo as coisas antes. Às vezes alguém toma um isotônico e dá um reverse stress ali que talvez prejudique não deixar para testar produtos novos no dia da prova. Nem meia. Você testa no dia da prova. Nem roupa. Nada. Você vai com o quê? Com o que você está habituado. Não testa fit no dia da prova. Não testa bike nova no dia da prova. Né? Vai com algumas coisas assim que você possa controlar. Conheça seu equipamento. Grande dica. E o Segu? Veterano da rota. O que te motiva cada vez a fazer tudo na rota? Cara, querendo melhorar a cada ano. Chegar lá sofrendo menos. Né? Menos tempo, chegar mais inteiro, conseguir curtir mais o pedal. O cara, a gente tá aqui porque fora ele tá fazendo a rota, cada ano ele tem 3, 4 amigos juntos. Sim. Né? Trouxe meu pai, depois trouxe meu tio, a galera de amigos e a gente tá numa equipe massa, uma galera bem legal. Que eu falei, né? No começo eu tava falando, sempre fui junto com eles, né? Vou com a galera, vou apoiando, vou ajudando. O legal da rota é isso mesmo, é esse espírito de amizade. Um tá ali por conta do outro, né, cara? Você passa, é diferente. Legal. Um ajuda o outro. Não precisa ter vergonha, não. Chamou uma pergunta. Às vezes o cara me pergunta, mas é muita gente. Mas não tem dúvida, não. Pode perguntar à vontade. Aproveita. Legal. Pessoal, que grandes dicas, né? Que noite maravilhosa. Pra mim, assim, eu sempre aprendo com o Grandão. Aprendo com as pessoas também que vêm dar dicas importantes. Né? A gente não nasceu sabendo, então são dicas muito preciosas para que você, como ciclista, né, tenha essa visão e consiga, sim, melhorar. Né? Não deixe para a última hora, vai atrás agora, amanhã,
né? Dá tempo ainda, né? Faz esse ajuste, procura alimentação, né? Tem aqui o pessoal vai deixar o arroba deles, o Grandão também, né? Procure os grandes profissionais para que você esteja calçado, né? Para que não venha acontecer. E a tua vida é tudo, né, gente? Não adianta a gente também ter uma grande estrutura se você não se prepara como um atleta. Ô Ju, vê se você consegue, você já fechou a data da rota da Vivi. Pergunta pra dona Bianca que é a data, que a data já. A chefa. É. Ô chefa, fala aí, né? Pessoal, olha, pra mim eu ficava a noite inteira conversando aqui, uma hora é pouco, né? É muito assunto para muito assunto para conversar aqui, mas de primeira mão já quero agradecer a audiência, a sua audiência. Quero agradecer você que já fez a inscrição. Sem vocês a rota não é o que é, né? Então a gente faz esse evento para que também a nossa região ela tenha uma referência. Você pode ver que em cada canto do Brasil a gente tem um evento com referência. Por que não aqui na nossa região a gente tem um evento como referência e trazer esse potencial para Londrina e para Maringá? Vai me passar a cola. Dia 5/4, na Concerta Olha lá, pessoal. Dia 5/4, salva essa data. 5/4. Vamos fazer um cartazinho, vamos mandar para a rota. Vamos fazer um negócio legal. Né, para que... Outra coisa, além de você aprender sobre mecânica básica, você vai estar ajudando o próximo também para um projeto que o Grandão e a Bianca apoiam na UEL, né, Grandão? Isso é importante. Toda terça-feira estamos lá de manhã com a criançada. Esse é um trabalho muito bacana que o Grandão e a Bia faz, né, de ajudar essas crianças aí a ter uma oportunidade no esporte, né? Pessoal, a gente está encaminhando para o final. Eu quero primeiramente, antes também de falar aqui sobre as inscrições, deixar aí o primeiro recado vamos começar aqui pelo Pedro, né, Pedro? Deixa uma mensagem para a galera aí que vai participar, né? O que você deixa de dica, de insight aí para o pessoal que vai fazer a rota pela primeira vez. Sim, eu sou novato também nessa brincadeira aí, mas assim, gente, tenta fazer para curtir, realmente curtir, encara como algo assim que talvez o importante não seja tanto a performance, né? Talvez terminar com qualidade, talvez assim, curtir o momento ali, né? Muitas pessoas acabam fazendo amizades durante essas provas, né? Porque é no perrengue que a gente fortalece, né? Que dá aquela casca grossa. E gente, de verdade, se preparem, né? Vão atrás de informação, porque uma prova de ultraciclismo já, né? Porque não é tipo, não subestimem, porque quem subestimar pode acabar tendo mais dificuldades, beleza? É isso aí, pessoal. Vamos aí pro Pedro Costa. Gustavo, perdão, tô falando o Pedro que já falou, Pedro. O Gustavo aí também, que é o veterano. Deixa as suas informações aí, a sua dica final aí. Antes disso, eu esqueci de uma coisa, Pedro. Você deixar o teu arroba. Né, eu não tenho Instagram. Não tem Instagram? Não tenho. Então, vai ficar pra próxima, né? Então vai lá, o Pedro aí, o Gustavo, perdão. Gustavo, deixa o seu recado. Cara, puxando o gancho do Pedro, é isso aí mesmo. Dá tempo, treina, faz os treinos, se alimenta bem, se hidrata, que a gente conversou aqui, hidratação é fundamental, entendeu? E faz o seu pedal, vai curtir, entendeu? É um evento excepcional, é sério mesmo. Cada vez que você faz, eu já tô indo pela 4ª, e cada vez é diferente. Você conhece gente nova, faz amizades. Legal. É incrível. Bacana. Vai deixar o seu arroba também? Não tem Instagram que nem Não, eu tenho. É @Gustavo, com 2T, Silva com 2I, _. Legal. Quem tiver dúvida, chama lá. O que eu puder ajudar, Gustavo, tá? que a gente puder fazer, a gente... Tamo aí. Legal. E com a gente o Adriano Grandão, deixar o seu recado final. Quem quiser contratar o Adriano também, aonde que acha o Grandão? No YouTube, no Instagram, no Facebook. @Bike Fit Londrina e @Adriano Grandão. É isso aí. Acho facinho. Gente, uma coisa importante assim, de mensagem, como a própria rota já fala, seja o protagonista.
Aproveite todas as dicas que nós demos de saúde, de alimentação, para você se divertir na rota. Se divirta na rota. Então a rota é o dia da diversão. O duro é treinar para a rota. No da rota já é diversão. Então aproveitem, cara, se divirtam, que é um evento muito legal. Então, seja o protagonista, se divirta na rota, seja feliz. Isso aí, pessoal, seja o protagonista, né? Eu acho que é uma frase que a gente escolheu realmente, que a gente fala, não, seja protagonista não só no pedal, mas na vida, no trabalho, né? E o momento chegou agora. O protagonismo é você ir atrás da informação. E já também dando dicas aí para quem não fez a inscrição, pessoal, a gente está quase chegando a 1000 inscritos. Então hoje é dia 17/3, nós temos limites de vaga. Então eu pedi aí para a nossa direção colocar aí o kit, nosso kit, né, é o kit que você pode escolher para participar da Rota das Catedrais. Esse é o kit 1, é o kit sem camisa, mas que todo o kit ele vai a meia, uma meia personalizada da Fuber, uma meia de excelente qualidade e que, claro, traz todos os benefícios também que você já sabe. E esse é o kit com camisa, inclusive eu tô com a camisa aqui, ó, se puder dar um visu aqui, ó, a camisa ficou maravilhosa, a meu ver. Esse ano a gente está dando incentivo aí para a fauna brasileira, que a onça pintada é um animal em extinção no Paraná e também na biodiversidade no Brasil. Então a gente fez essa camisa pensando nisso também, tá, pessoal? Então aqui tá aqui, o QR Code está na tua tela, então não perca tempo, faça sua inscrição, senão você vai ficar sem. E agradeço aos meus participantes, né? Agradeço a sua audiência mais uma vez. Acompanhe também o @ da Rota das Catedrais, o nosso YouTube, Rota das Catedrais, e fique por dentro porque tem muitas dicas vindo por aí, tá? Nos encontramos no dia 24/5 na largada na Catedral de Londrina. Todas as informações que você precisa a gente vai mandar para vocês no nosso Instagram, no WhatsApp, né? Data de largada, onde que vai ser a chegada, enfim, todas as informações a gente vai manter vocês informados pelas redes sociais. Então, ative as notificações no YouTube, mantenha vocês informados no nosso Instagram, siga a gente lá na @Rota das Catedrais. E é isso aí, pessoal. Boa noite e até a próxima. O tempo passa, o tempo escorre, o tempo não espera. Você não nasceu para ficar parado. Você nasceu para o movimento, para a ação. Você nasceu para ultrapassar limites, para seguir em frente, para ir além, muito além, para transformar cada desafio em uma conquista, em sua conquista. E às vezes você pensa, a vida sempre me chama, mas na verdade não é a vida que você chama, é você. Você que quer sentir, você que quer viver, você que quer fazer acontecer. Seja o protagonista de sua história. Rota das Catedrais. Mais que um evento, uma experiência para a vida.